Romanos capítulo 8, fique de pé para lermos a palavra do Senhor. Versículo 18. Acho que inclusive foi mencionado esta palavra, essa referência hoje aqui. Quem encontrou Romanos 8 e 18 pode dizer amém? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Aleluia. Agora o versículo do mesmo capítulo 8, versículo 35. Amém? Versículo 35 de capítulo 8 de Romanos. Diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição ou a fome? Ou a nudez ou o perigo ou a espada? Aleluia. Até aí, vamos orar. Glórias a Deus. Pai amado, no nome de Jesus é que nós estamos aqui. Nós já cantamos, já festejamos, já nos emocionamos, já te louvamos. E agora te pedimos que o Senhor, como falou esses dias e todas as vezes outras que o Senhor tem falado neste lugar, como através da própria pastora Leia, tu falaste também esta noite, através da peça, através dos cânticos, fala agora através da tua palavra, porque não estaria complementada esta festa se o Senhor não falasse, pois seria como se o principal homenageado estivesse na celebração e chegasse mudo, e saísse mudo e não falasse pela tua palavra, no nome de Jesus. Todo e qualquer embaraço, dificuldade, cansaço, toda e qualquer opressão, toda fadiga, toda perturbação, tudo que é do inimigo, das trevas, da carne, seja subjugado agora pela ação e presença do Espírito de Deus em nossas vidas, para que saiamos daqui renovados, ó Senhor Deus, renovados e abençoados pela tua palavra e pela tua presença. Enquanto a tua palavra é ministrada, te peço, enviai anjos teus guerreiros com as suas espadas desembainhadas, esteja em torno deste lugar para nos guardar e nos proteger de qualquer laço, de qualquer seta, de qualquer levante, de qualquer intenção das trevas do inimigo contra este lugar, contra as nossas casas e familiares, aonde estiverem. Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Digam amém e chama a glória. E se você puder, aplauda ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Podemos sentar, mas com as Bíblias abertas, pois eu quero que você leia comigo algumas passagens que eu vou estar mencionando e não vou explanar, vou apenas ler uma sequência do que Deus me mostrou e você vai ler comigo, porque é a pura palavra de Deus. Amém, amados? Paulo, ele descobriu segredos profundos por experiências profundas que ele teve com Deus. Amém? Que ele pessoalmente teve com Deus. A ponto de que, como foi falado na abertura do culto, que o pastor Oswaldo citou aquele autor famoso, esqueci o nome dele, é John Piper, né? John Piper, me lembrei agora, que ele disse que se riqueza e bens fosse prova de que Deus amava o homem, Paulo seria o mais infeliz ou infortuno dos homens da terra, porque tudo que ele tinha, ele disse que entregou e abriu mão por causa de Cristo. Amém, amados? Então, Paulo descobriu o segredo de como era viver para Deus. E por ele ter descoberto este segredo de viver para Deus, ele se aprofundou cada vez mais, e nós podemos assim descobrir e entender este descobrimento, esta revelação que ele teve do Senhor em todas as suas cartas, que com tanta profundidade, com tanto discernimento, com tanta graça, ele escreveu que o próprio Pedro, que foi um discípulo mais próximo de Jesus, ele disse, lendo as cartas de Pedro, que havia momentos que não se conseguia entender, né? E nós também, muitas pessoas do nosso tempo hoje,
quem não tem o Espírito de Deus, quem não busca o discernimento do Senhor, lê as cartas de Paulo, ou mesmo a Bíblia, e não entende, né? É um livro comum, não sei o que está dizendo, não entendo o que está falando, porque é um livro com uma mensagem dos céus, amém? É uma mensagem espiritual, embora tenha sido escrita por homens aqui, mas é uma mensagem direta de Deus, revelada por Deus aos seus servos na terra, aleluia. Então, a ponto dele expressar nesta carta aos romanos, que era uma igreja muito perseguida também, era um povo muito perseguido, até porque a igreja de Roma surgiu devido a perseguições, que começou lá em Jerusalém, na Judéia, naquelas regiões da Ásia, da Ásia, e eles foram fugindo, até chegar em Roma. E quando eles chegam em Roma, aí é que a situação fica difícil para os cristãos, a ponto de que, sendo a capital do império, né, a própria capital tinha o nome do país, do império, onde estava, segundo Paulo escreve, o próprio Satanás, através de alguns imperadores, encarnado através de alguns imperadores, que trouxe muito sofrimento, muita angústia, muita tribulação, muita provação, como jamais nós poderíamos imaginar, se nós não tivéssemos imaginar isso. Nós só poderíamos ter a profundidade e o conhecimento do sofrimento e da perseguição que os romanos sofreram, se tivéssemos vivido no tempo deles, a ponto de Paulo, independente das tribulações e das perseguições em que o povo de Roma, os cristãos de Roma estavam enfrentando, ele diz assim: olha, eu vou escrever uma coisa para vocês, eu entendo o que vocês estão passando, eu sei bem do que vocês estão sofrendo, eu também já passei por isso, e eu próprio fui um grande perseguidor da igreja do Senhor, mas hoje eu sou o perseguido, mas isto não me desanima, isto não me faz recuar na minha fé, no propósito de servir, de agradar a Deus, porque não há de se comparar em momento nenhum desta vida, nenhuma luta, nenhuma tribulação, com a esperança que nós temos e com as coisas, com a glória de Deus que há de ser revelada. Não tem como se comparar. E foi por isso que ele perseverou até o fim, sabendo o dia que ia morrer, né? Ele sabia justamente o dia que ia morrer. Ninguém sabe aqui, alguém já sabe o dia que vai morrer? Deus falou para alguém aqui, nunca vai falar, não falou? Pode ser que fale, mas se falar, só fala para uma pessoa mesmo que seja muito fiel a Deus e que ele queira dizer o dia, e essa pessoa não, quando Deus fala, a pessoa não fica decepcionada, nem entra em pânico, nem fala para muita gente, muitas vezes guarda só para si e fala só na última hora, porque é algo de Deus muito especial. Posso ouvir amém? E Paulo sabia a hora que ele ia morrer, ele sabia, mas ele diz assim: olha, eu não troco por nada a minha esperança, a minha confiança, as revelações que eu tive do meu Deus, porque não se pode comparar as aflições, as lutas, com aquilo que Deus já me mostrou. Aleluia! E até porque no último capítulo deste livro, ele diz assim: Romanos, irmãos, aguardem mais um pouco, suportem mais um pouco. Mas Romanos 16, versículo 19, ele diz assim: tenho visto sobre a vossa obediência, e é conhecida de todos, e comprazo-me em vós, que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E ele complementa no versículo 20, dizendo: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Chama glória. Então ele sabia, e nós sabemos, que a tribulação, a angústia, a perseguição não são simplesmente humanas, são pessoas, agentes e usadas pelo inimigo para nos trazer constrangimento, humilhação, perseguição, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na vizinhança e às vezes até na igreja. Diga misericórdia. E o Senhor permite que isto aconteça por um tempo, até que Ele dê uma decisão final, que é no dia do Senhor, em que o próprio Satanás, o chefe ou o idealizador do mal, do seu próprio coração,
estará subjugado, massacrado debaixo dos pés daqueles que perseverarem até o fim servindo ao Senhor. Diga aleluia. E por perseverar até o fim, Paulo foi um que escreveu a Timóteo dizendo: acabei a carreira, guardei a fé. O que me resta agora é a coroa da justiça, que o justo do juiz me dará naquele dia. E assim como ele, a própria palavra, a revelação dada a ele, Deus deu a vários outros homens sobre a esperança da glória, o motivo da nossa existência, o motivo da nossa perseverança, o motivo da nossa insistência em continuar, em confessar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é bom, que independente do que passemos, do que vivamos, do que vivenciamos, do que soframos, nós ainda continuamos dizendo: Jesus Cristo é bom, aleluia. E Ele é mesmo, e nós sabemos disso, que Ele é bom, porque Ele veio de lá dos céus, da glória, e manifestou o seu poder com sinais e prodígios e maravilhas aqui na terra. Depois subiu novamente em revelação a João, lá na ilha de Patmos, e escreveu, e revelou para ele, e João escreveu algumas promessas gloriosas que Jesus faz com toda certeza, com toda convicção, com toda categoria de firmeza no que ele promete aos que lhe são fiéis. Eu gostaria que você abrisse comigo em Apocalipse capítulo 2, e vamos ler, porque Paulo também tinha este entendimento. Paulo teve este entendimento, assim como João teve este entendimento, a ponto de Paulo dizer que não trocava a revelação, a glória da revelação de Deus, que Deus lhe deu, não comparava por nenhuma aflição. Ainda que tivesse que passar, ele suportaria pelo que ele pôde ver, pelo que Deus pôde lhe revelar. Amém, amados? Então, eu gostaria que você abrisse em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ser, de cada carta nós vamos ler apenas uma pequena parte, e leia comigo como está escrito. Vamos lá, capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler? Ao que vencer, Apocalipse 2 e 7, vamos lá. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer do fruto da árvore que está no meio do paraíso de Deus. Na minha tradução diz assim: ao que vencer, é a primeira promessa à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. Agora, Apocalipse ainda, capítulo 2, versículo 11. Eu quero que todos leiam, todos sabem ler aqui, diga amém. Então leia comigo, irmãos, em nome de Jesus, vamos lá. Capítulo 2, versículo 11, vamos lá. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora, Apocalipse 2,17. 2,17, com a Bíblia aberta, sequência, vamos lá, estão na escola bíblica dominical, vamos lá. Tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Agora, Apocalipse 2, 26, diga aleluia. Vamos lá, irmãos. Vamos lá, 2, 26. E guardar, eu lhe darei poder sobre as nações. 27. E lhe darei a estrela, dar-lhe-ei a estrela da manhã, também como recebi do meu Pai. E agora é o Apocalipse ainda 3 e 5. Preste atenção. E por penúltimo, ainda capítulo 3, versículo 12. Leia, irmão, você sabe, vamos lá.
E por fim, Apocalipse 3, 21. Apocalipse. Chama a glória. Aleluia. Então, Paulo descobriu este segredo, este mistério glorioso que foi revelado, a glória de Deus. E então, depois que ele descobriu, assim como João, como Jesus revelou a João, é que eles escrevem estas cartas falando da nossa vida após sermos chamados para a glória. Amém? Então estão aqui 7 promessas, as 7 igrejas, e tudo, em todas as cartas que ele escreve, ele põe uma decisão ou uma possibilidade, amém, de recebermos as promessas do Senhor. Ele começa dizendo primeiro que o que vencer, vamos ter o prazer de tocar naquela árvore da vida que Adão e Eva não teve o prazer. Amém? Chama a glória. Eles viram lá no Éden, mas não tocaram, porque o próprio Deus não permitiu. Nenhuma das duas era para tocar. Mas eles tocaram na árvore da ciência do bem e do mal, e por causa do toque e da desobediência deles, até hoje nós estamos sofrendo as consequências. Posso ouvir amém? E então o Senhor diz, para que não venha tocar na árvore da vida e não venha viver eternamente no pecado, ele recolheu esta árvore que está reservada, e quando nós chegarmos lá, é a primeira promessa do Senhor, ao que vencer e perseverar até o fim. Quando chegarmos lá na glória, nós vamos ser conduzidos por anjos do Senhor para conhecermos a árvore da vida e comer dela imediatamente, para vivermos eternamente. Amém? Assim que comermos, não que a nossa morte, através da nossa morte e ressurreição, já não estejamos vivendo na eternidade, mas para confirmar a nossa eternidade lá na glória, nós vamos comer da árvore da vida, que é a árvore que preserva para a vida, o alimento que preserva para a vida eterna. Chama a glória. Aqui, para você sobreviver, você não precisa comer carne, arroz, macarrão, essas coisas, frutas e demais, porque não, se alguém não comer, fica doente e tende até a morrer. Mas lá na glória nós vamos comer, nós vamos ter o direito de comer daquela árvore da vida, que é para a árvore que nos conduzirá, nos preservará, alimentados por toda a eternidade. Chama a glória. Aleluia. E a segunda promessa, ao que vencer. Não é o que desvanecer e parar no meio do caminho. E eu já vi tanta gente parar. Ontem, com o pastor que estava indo levar lá na Vila Medeiros, eu falei para ele, agora dia 26 de outubro de 2016, vai completar 41 anos que eu me batizei nas águas. E eu disse para ele, como eu sempre digo, nunca em nenhum momento da minha vida, por uma fração de segundos, eu pensei, puxa vida, eu tomei a decisão errada e vou deixar do Senhor. Nunca. E no decorrer desse tempo, infelizmente, eu já vi muita gente voltar, deixar do Senhor, como se o Senhor não fosse capaz e suficiente de suprir todas as nossas necessidades e responder todas as nossas perguntas e satisfazer, resolver todos os problemas. Posso ouvir amém? Posso ouvir amém? Então a promessa é para aquele que vencer. Por isso Paulo escreve a Timóteo dizendo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele falou assim que foi um vencedor, ele foi um vencedor, aleluia. E assim também nós devemos, da mesma maneira, lutar, guerrear, resistir às provações, resistir às tentações, resistir às astutas ciladas do diabo, os planos do inimigo, e não cedermos para que nós também sejamos contados com aqueles que são os vencedores, e que somente os vencedores que chegar até o fim vão receber a coroa da vida, aleluia. E a terceira promessa do Senhor é: ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte daqui uma meia hora, daqui um dia, uma semana,
E os salvos, que são salvos pela fé, vão passar direto pela morte e passarão por uma transformação sem morrer pelo arrebatamento. Mas pelo contrário, todos irão morrer, tanto maus como bons, né? Mas ele disse assim que há uma segunda morte. Há esta primeira morte, que é um processo biológico de cessação dos órgãos vitais, e passa pelo processo de destruição, né? Pela terra como pó. Mas para os que estão em Cristo, há uma promessa de não morrer novamente. Mas infelizmente para aqueles que a Bíblia diz que são os incrédulos, lá de Apocalipse 22:15, incrédulos, feiticeiros, e aquela relação de todos, aquele relatório de todos que praticam aquelas coisas terríveis que a Bíblia chama de ímpios, infelizmente, se não se arrependerem em vida, igual nós tivemos a oportunidade de ouvir e de nos arrependermos, vão sofrer o dano da segunda morte, que é você está separado eternamente para Deus. Então são promessas gloriosas que Paulo e João, os demais apóstolos, descobriram, e por isso eles foram até a morte de cruz, igual a Pedro, crucificado numa cruz de cabeça para baixo, segundo a tradição da história, e Paulo degolado, decapitado por uma espada, porque eles conheciam estas promessas, e mais nós ainda hoje, do que eles, conhecemos também, porque eles receberam e escreveram, e chegou até nós, e estão em nossas mãos. Nós sabemos bem do que a nossa fé não é uma fé fingida, não é uma fé sem fundamento, é uma fé alicerçada na verdade da palavra de Deus. E que é por nela, permanecendo e perseverando, que nós vamos desfrutar das mais bênçãos e gloriosas, das mais gloriosas, ricas bênçãos do céu. Diga aleluia. Aí então nós vamos apresentados pelos anjos das hostes celestiais, dizendo: ó, esse aqui pertence a Jesus, ó. Essa aqui pertence a Jesus. Esse aqui pertence a Jesus. Olha, tem o nome dele carimbado nele. Olha, essa pertence a Jesus. Ou aí, Jesus, o Filho de Deus, o Altíssimo, sim. Aquele que se assenta no trono com o Pai. Oh, bem-vindo. Venha conhecer a nova terra, o novo céu, o paraíso reservado, preparado antes da fundação do mundo. Oh, como demorou, ainda bem que você chegou. E agora é tempo de desfrutar, de ver e de celebrar a beleza do Senhor lá na glória. Chama a glória. Isso parece uma utopia, uma loucura, mas é a verdade. É a verdade, nossa fé consiste nisso. Em um novo céu, uma nova terra, em promessas gloriosas de bênçãos eternas. Mas vamos ficar de pé e vamos já orar em nome de Jesus, porque eu creio que todos aqui já são salvos, né, já conhecem a palavra do Senhor, mas nunca é demais a exortação de perseverar, fiel. Está aflito, a tribulação está apertando, o inimigo está perturbando, está apertando, persevera, continua orando. Ontem o pastor pregou aqui, diz assim: alguns param de orar porque diz que não adianta. Adianta sim, é porque você não vê, mas a oração causa um estrago poderoso nas trevas, causa mesmo. Agora, se você não orar, não acontece nada. Eu falei para o pastor da visão que Deus me deu. Estava orando de madrugada. E eu fui levado como um arrebatamento de pensamento, como a Bíblia diz. E fiquei numa outra dimensão. E eu vi umas muralhas como se fosse de uma grande cidade. E eu sabia que era a cidade celestial. Só que não vi ela em glória. Eu vi ela em alvenaria, de pedras. E enquanto eu estava orando, eu olhava para cima e vinha aqueles como se fossem os foguetes voando assim, ó. Voando, muitos, pareciam uns foguetes voando assim, umas tochas, e caía dentro da cidade. Aí de repente saía outros de dentro da cidade, na mesma direção que vem aquelas outras. E o Senhor me falou claramente: aquelas tochas que estão vindo são as orações dos crentes de toda a terra que estão orando e estão chegando na cidade onde o Senhor está. E aquelas tochas que estão saindo são as respostas às orações que estão indo em conta daquelas pessoas que estão orando. Oh, glórias a Deus! Quando nós estivermos lá, nós vamos ver cada coisa que nós nunca, a Bíblia diz, não desceu ao coração do homem, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não desceu ao coração do homem. Deus tem reservado coisas gloriosas, poderosas para os seus servos. Chama a glória. Aleluia. Deem as mãos aí enquanto eu faço a oração, enquanto as irmãs preparam aqui a mesa, que nós vamos ter uma homenagem aqui, uma celebração. Vamos orar. Feche os teus olhos agora. Pai amado, eu te peço agora, Senhor,
que cada uma destas pessoas que vieram esta noite, que vieram na sexta-feira, que vieram no sábado, todas sejam abençoadas. Na verdade já estão todas abençoadas, que se cumpram as promessas, feitas pelo Senhor e pela sua palavra, que sejam tocadas, que sejam renovadas, que sejam guardadas, que sejam preservadas, que sejam protegidas, que sejam saradas, Senhor, e fortalecidas, e possam elas dizer como Paulo: ei crente, escuta aqui, Satanás, escuta aqui, mundo, escute aqui, o que quiser escutar. As aflições deste tempo presente não é para se comparar nem de perto com a glória de Deus que está para ser revelada, e que já foi revelada a João no Apocalipse, às 7 igrejas e a toda a igreja do tempo, do seu tempo até hoje. Senhor, infelizmente muitos não têm entendido a revelação do propósito de Deus em relação à igreja, em relação à humanidade no seu contexto, no seu total. E por isso muitos, Deus, têm negligenciado. Alguns que começaram até têm recuado. Eu te peço que o Senhor preserve, que o Senhor guarde, que o Senhor instrua, que o Senhor fortaleça a cada um daqueles que já começaram, que possam suportar, que possam perseverar até o dia do Senhor, para desfrutarmos as mais ricas bênçãos e promessas que nos estão reservadas. Um novo nome, honras, comer da árvore da vida, comer do maná escondido que ainda não foi derramado na terra. Jesus, bebermos do rio da água da vida. Desfrutarmos, contemplarmos a beleza de Deus, criada para os seus remidos, para os comprados pelo sangue do Cordeiro. Preserva a cada uma, os pastores, pastoras, obreiros, obreiras, músicos, cantores, homens, mulheres, crianças, que não troquem por nada a sua fé, a sua esperança, esse grande achado, a pérola preciosa, o reino dos céus. Te louvamos hoje, Senhor, que neste dia que nós estamos completando este tempo aqui, que o Senhor possa nos dar novos direcionamentos, novas direções, novas revelações, cumprimento de profecias, de palavras, de projetos, para que o Teu nome venha a ser glorificado por outras pessoas que se achegarão, que se agregarão a este grupo que tem perseverado, que tem permanecido, que tem continuado do nosso lado, eles do nosso lado e nós do lado deles, nos ajudando mutuamente, Deus, em fazer a Tua obra, em glorificar o Teu nome, até o dia que o Senhor nos chamar. Te pedimos, Senhor, te agradecemos por tudo, hoje e sempre, no nome de Jesus. Todos digam amém. Aleluia. Chama a glória, aplaudam ao Senhor.